nessa noite. O culto aqui é um culto voltado para evangelismo, né? Os irmãos que tiveram aula comigo de homilética, eu bato na tecla, né? Quando o culto é de evangelismo, qual a finalidade? Né? Incentivar o evangelismo, fazer uma apelação, né? No sentido de se algum irmão quer entregar o seu coração para Jesus, é nesse sentido. Quando é missões, a gente ora por pessoas que queimam por missões, que o seu coração tem o desejo de se tornar um missionário. Então, voltando aqui para esse viés, dentro dessa linha aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos João 3,16, que é bem conhecido de todos, né? Com certeza os irmãos poderiam recitar aí, mas é a passagem que eu gostaria de trazer essa noite nesse culto de evangelismo, uma vez que a igreja aqui tem esse culto de evangelismo, né? E tem esse coração voltado para isso, e essa noite voltada para isso, e eu gostaria de rapidamente compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração para estar transmitindo nessa noite. O Evangelho de São João, capítulo 3, e o versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler de novo? Porque Deus de tal que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Olha o seu irmão e diga assim: Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem amamos, a quem devemos toda a nossa vida, todos os nossos recursos, toda a nossa existência, a quem devemos o nosso todo. É diante de Ti, meu Salvador, que me humilho nessa noite, diante da Tua santa presença. E pedimos, Senhor, que a Tua santa presença venha nos acompanhar nesta hora. E este momento não será feliz se a Tua santa presença não estiver em nosso meio. Então eu te peço, Senhor, nesta noite, blinda os corações, Pai querido, que é o campo de batalha nesta noite. Pai querido, que todo mal, Senhor, toda seta do inimigo, toda ave, Pai querido, que tente roubar alguma semente que será plantada nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, blindamos no entorno deste lugar, envia, Senhor, os Teus santos anjos, Pai querido, para que o entorno deste lugar seja blindado nessa noite em nome de Jesus, porque nós estamos em guerra e pretendemos sair vitoriosos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Meus irmãos, quando nós olhamos para João, esse evangelho aqui foi escrito dezenas de anos após a morte de Jesus, né? Alguns dão 40 anos, outros dão 50, e às vezes datas, autores dos livros, às vezes não são assim, digamos, incontroversos, né? Sempre tem alguma controvérsia em termos de datas. Mas quando nós olhamos aqui esse evangelho de João e nós vemos a natureza do que ele escreve aqui, e difere um pouco até mesmo dos evangelhos sinóticos lá, que são Mateus, Marcos, Lucas, né? E aí a gente percebe então que João, ele tem uma missão de enviar para os irmãos esse livro, contando, narrando, mostrando que realmente esse Jesus, apesar de ser um homem, apesar de ter estado entre eles ali no passado, mas esse homem chamado Jesus era de fato o Salvador. Ele era o Verbo divino, né? Aquele que desceu do céu para trazer. Quando nós falamos de evangelismo, quando nós falamos de evangelho, nós falamos de boas novas, boas notícias, boas novas de salvação. Nós vivemos um mundo, irmãos, cheio de pecados. Nós somos pecadores, somos falhos, né? Temos nossas falhas diante do Senhor. E quando Deus olha para nós, por que Deus não fulmina, não nos fulmina? Por que Deus não nos destrói? Porque Ele olha para nós através de Jesus e o sacrifício derramado na cruz do Calvário. E esse Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, conforme está aqui dentro do contexto imediato dessa passagem, Ele veio ao mundo e Ele está pregando a palavra.
E a Bíblia Sagrada nos diz então aqui nos primeiros versículos de João 3, que certa noite, um homem chamado Nicodemos, um nome grego que significa conquistador do povo, ele vem até Jesus. Ele é um fariseu, e os fariseus, eles se destacavam entre o povo. Eles tinham certos costumes, eles aplicavam certas cerimônias, eles eram cheios de rituais. E Jesus condena os fariseus porque eles eram hipócritas. E dentro da sua hipocrisia, eles querem se mostrar mais santo que os outros, eles querem mostrar que oram mais do que os outros. E Jesus vem realmente condenando essa hipocrisia farisaica existente ali. E quando nós olhamos então aqui os primeiros versículos de João, quando esse homem Nicodemos vem, ele era um homem entendido da Escritura. Ele conhecia tudo de teologia, ele conhecia tudo acerca do seu povo. Mas ele vem até Jesus uma noite porque ele queria aprender. Ele poderia ter enviado servos, ele poderia ter enviado outras pessoas, mas não, ele queria ouvir da boca do próprio Jesus Cristo acerca desse reino. E quando nós olhamos então para a vida de Nicodemos, vindo ter esse encontro à noite com Jesus, Jesus olha para ele e fala para ele que era necessário, era preciso nascer de novo. Ele teria que renascer. E, óbvio, Nicodemos sabe, como príncipe do povo, que não tem como você voltar ao ventre da sua mãe e passar ali 9 meses, 7 meses e nascer. Ele sabia que não era disso que Jesus estava falando. Então, do que Jesus está falando para Nicodemos? Ele está dizendo, é necessário arrepender dos seus pecados e reconhecer que eu sou o Salvador. Não adianta, irmãos, bajular Jesus, né? Nicodemos, em algum momento ele falou, eu sei que o Senhor é diferenciado, eu sei que o Senhor é um mestre, eu sei que o Senhor ensina coisas da parte de Deus, esses sinais que o Senhor realiza só pode ser alguém vindo da parte de Deus. Mas Jesus logo o corrige, porque Jesus não aceita menos do que ser Senhor e Salvador nas nossas vidas. Ele não quer ser apenas mais um mestre em Israel. Ele não veio para ser apenas mais alguém que iria transmitir alguma mensagem. Não, ele veio para morrer em nosso lugar, para ser o Salvador das nossas vidas. Quando nós olhamos para essa ideia de reino, nós entendemos que existe uma missão, e a missão é uma missão integral. Quando nós falamos de missões, né, nós falamos muito de missões. Missões trata-se de uma fatia, né, da grande missão que Deus nos deu. E essa grande missão engloba muitas coisas. Temos a responsabilidade de levar esse evangelho do Senhor a todas as pessoas, porque esse evangelho transformou nossas vidas. Esse evangelho alcançou em nós um lugar, tocou profundamente a tal ponto de trazer uma mudança de vida. Aquele que batia na esposa, não bate mais. A esposa que batia no marido, não bate mais. A esposa que traía o marido, não trai mais. O esposo que trai a esposa, que traía no passado, não faz mais isso, porque o Evangelho trouxe transformação. É isso que o Evangelho promove dentro dos nossos corações. E quando nós falamos de reino, nós dizemos que existe um rei. E quem é o rei dentro desse reino? Jesus. Meus irmãos, quando nós lemos o livro do profeta Daniel, o profeta Daniel descreve, né, um período onde o povo é levado da sua própria pátria para viver no local, no cativeiro. Vocês conhecem bem a história. O povo ficou ali aproximadamente um período de 70 anos. Mas enquanto aquele povo estava ali, Deus tinha levantado o remanescente. A Bíblia Sagrada fala acerca de Daniel, fala acerca dos seus amigos, mas tinha um homem poderoso que mandava ali. E nas palavras de Meyer Prima, que é um judeu, ele diz que o sonho que Nabucodonosor teve, que ele vê aquela estátua, aquilo ali representava que ano após ano ia se degenerando aqueles reinos. Então observe, acerca do reino de Deus, Deus mostra numa noite para Nabucodonosor. Na Bíblia Sagrada não diz que Nabucodonosor perguntou para Deus,
pediu para Deus revelar o futuro, mas a Bíblia conta que ele deita e à noite ele tem um sonho, e esse sonho ele queria que dessem a interpretação. Mandou chamar lá os magos do reino, os feiticeiros, mandou chamar todo mundo e falou que tinha tido um sonho e que queria a revelação, e eles disseram: pode falar, nós vamos dar ao rei a sua interpretação. Mas quando o rei disse para eles: não, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e depois dê a revelação. Então saiu o decreto, o rei ia matar todos eles. E a Bíblia Sagrada nos diz que então vem alguém que conhece o Deus dos céus, aquele que revela o oculto, o profundo e escondido. E ele servia esse Deus vivo. E ele falou: não precisa matar ninguém, eu darei, eu vou orar ao Deus dos céus e ele vai revelar. E Deus revela então para ele, depois ele vem dando, o profeta Daniel vem dando para o rei a interpretação do que seria. E falava acerca do reino de Jesus no Novo Testamento. Porque se tratava do reino de Jesus no Novo Testamento? Porque a cabeça de ouro representava o próprio império da Babilônia. O rei Nabucodonosor, e a Babilônia nos dias atuais seria naquela região do Iraque. E o rei Nabucodonosor, ele comanda tudo sobre a face da terra. O seu império é um império poderoso, por isso que ele é a cabeça de ouro naquele sonho. E ali não havia ninguém mais poderoso no mundo inteiro do que o rei. E você observa que até os pássaros da terra pertenciam àquele rei. Mas o Senhor estava começando a derrubar o império gentílico. O Senhor Deus do céu estava finalizando aquele período. E então, depois do reino de Nabucodonosor, viria um reino inferior àquele, que seria o peitoral de prata, os braços de prata. Esse reinado seria do médio dos persas, que formaria um reino só, um império só, chamado Medo-Persas. E esse império seria um pouco inferior. Observe que o rei Dário, ou Dario, não consegue livrar Daniel da cova dos leões. Era um reino que não era absoluto como o reino de Nabucodonosor. Mas depois daquele reino, viria um outro reino que o seu ventre e as suas coxas esse reino seria de latão. E esse reino representaria então a Grécia. Observe, Alexandre, que vem e com todo o seu poder, com toda a sua glória, mas ele tinha ali uma aristocracia, uns militares, e aqueles homens eram homens tão ambiciosos que lá na frente ele morre, o seu reino é dividido por 4 e aquele reino não prevalece. E depois desse reino viria um outro, feito ali de aço e teria os pés ali de ferro e de barro, representando então o Império Romano, mas dentro desse Império Romano, uma pedra cairia e derrubaria aquele império. Então Deus mostra para Nabucodonosor a sucessão, a falência dos reinos, para que o reino de Deus fosse implantado, e o reino de Deus é erguido justamente dentro do Império Romano. E quando esse reino de Deus vem, ele nasce ali, conforme nós vemos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, quando Jesus traz ali o Sermão da Montanha. E aquele Sermão da Montanha, ele vai lançar os alicerces do seu reino, tudo que deveria haver dentro do seu reino. Observe que o Sermão da Montanha é completo, não poderia faltar nada, por isso que a luz precisava brilhar. Jesus, ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. E como é que essa luz vai brilhar diante dos homens? Por meio das vossas boas obras. Essas boas obras que podem implicar boas ações, podem implicar alimentar o necessitado, porque tudo isso faz parte desse reino que vivemos, mas essas boas obras também dizem respeito acerca do caráter, daquilo que é transformado acerca de Jesus. Observe que quando Jesus diz: e assim brilhe as vossas boas obras diante dos homens, para que glorifiquem ao Pai, Jesus estava dizendo: o mundo saberá que o meu povo, o meu corpo, a minha igreja está no meio dela, se fizerem aquilo que eu mando. Aleluia. Se obedecerem os meus mandamentos, se seguirem. Então nós não estamos aqui por um acaso no mundo, esse reino de Deus está no mundo inteiro. Começou lá no Império Romano, mas hoje está nos Estados Unidos, no Japão, em todas as partes do mundo, inclusive aqui agora, nós fazemos parte desse reino. E qual é o rei desse reino? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe, meus irmãos, que quando nós estamos aqui, nós seguimos o seu comando. A nossa vida já não pertence mais a nós mesmos.
E nós estamos presentes em todas as partes do mundo, em todos os lugares de vulnerabilidade, a igreja está presente. Onde tem um necessitado na madrugada, tem um cristão lá levando um chá, tem um cristão lá levando uma sopa. Onde tem um aflito, tem alguém lá fazendo uma oração, fazendo uma campanha. Aonde tem situações de vulnerabilidade, a igreja está presente. Porque se existe algo que marca a presença desse reino, é a bondade do nosso Deus. Muita gente não entende, irmãos, quando Jesus ele deixa bem claro para que fizéssemos o bem, não porque somos bons, né? Não porque nós somos bons. Nós não somos bons, nós somos essencialmente mal. Nós somos essencialmente mal. Tudo que fazemos, irmãos, a motivação é má, é pecaminosa. Tudo que fazemos, nossa motivação, não existe um santo, perfeito, justo, que faça só o bem, que não peque. Toda a nossa motivação, nas palavras do profeta, não passa de trapos de imundície a nossa melhor santidade. Há pecado na nossa santidade, há ódio no nosso amor. Por isso que a nossa relação é sempre de amor e ódio, porque há ódio no nosso amor. E só Jesus pode transformar essa nossa natureza odiosa, essa nossa natureza rancorosa, essa nossa natureza vingativa. Somente o Senhor pode transformar-nos. Não existe outro meio, não existe outra saída. Por isso que nós dizemos, Deus é essencialmente bom. Porque tudo que Ele faz, não é porque Deus não faz a bondade, Deus é bom porque faz bondade, não. Ele faz bondade porque Ele é bom. Nós fazemos bondade não porque somos bons, fazemos bondade por causa da bondade do nosso Deus. Quando o ser humano faz algo de bom, ele está pegando um emprestado do Deus vivo e fazendo. Porque se não for essa bondade que fizermos, se não for proveniente de Deus, ela vai ser de alguma forma interesseira. Seremos um político. Sim ou não? Estamos fazendo isso, mas esperando alguma coisa em troca. Se a bondade que brota do nosso coração, no nosso viver, não for proveniente de Deus, ela será sempre interesseira, será sempre egoísta, será sempre para que alguém veja. Mas não é isso que Deus espera de nós. Observe que quando Deus trata, e alguém mencionou aqui nessa noite, quando Deus trata com Moisés, e o povo peca, faz o bezerro de ouro, Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou matar esse povo. Não, Senhor, não faça isso. Vão dizer que o Senhor tirou do Egito e trouxe para cá na intenção de matá-los aqui. Isso não ficaria bom. E o Senhor, não, Moisés, deixa eu matar. Eu já fiz isso no passado. Eu comecei um mundo todo novo com Noé e sua família. Eu vou fazer isso com você também. Mas Moisés intercede justamente para mostrar a natureza do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, para mostrar a santidade do nosso Deus. Se a gente ler a Bíblia Sagrada com atenção no Antigo Testamento, a gente vai ver que o nosso Deus é um Deus terrível, que o nosso Deus é um Deus tremendo, que o nosso Deus é um Deus santo, que o nosso Deus é um Deus que vela pela sua palavra, que o nosso Deus é um Deus radical, mas que também Ele é grande em compaixão, em misericórdia, em amor. E é por causa da sua misericórdia que nós ainda estamos de pé. Moisés falou, Senhor, se de fato o Senhor tem se agradado de mim, então que o Senhor me mostre a tua glória, ou seja, me mostre a tua face. Moisés, o que você está me pedindo, nenhum homem poderia ver a minha glória, ver a minha face e viveria, Moisés. Mas eu vou passar atrás da fenda, atrás da rocha, e eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Ou seja, o que é a presença de Deus? A bondade. Onde tem bondade, tem presença de Deus. Onde tem bondade, tem a glória de Deus. Onde tem bondade, tem Deus se manifestando. E aí, quando nós olhamos então o Novo Testamento, nós entendemos, Jesus não cura um homem, Ele não abre os olhos do cego. Jesus, Ele não cura o paralítico, Ele não multiplica pão apenas para ser visto pelos homens, apenas para mostrar que Ele
ele ora, que ele jejua, que ele faz e acontece, não. Ele faz porque ele é amor, porque ele é bondoso e porque ele é rico, ele é cheio de compaixão, ele é cheio de misericórdia e ele, de fato, ele se compadece das nossas vidas. Então, irmãos, onde tem bondade, onde tem compaixão, onde tem misericórdia, onde tem pregação do Evangelho, onde tem lição de cuidado, pode ter certeza que ali está a presença manifesta de Deus. Essa é a glória de Deus. A gente fala, a glória de Deus é poder, é unção, é tudo isso. É sim, mas essa unção é proveniente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque não vai adiantar nada naquele grande dia, quando o Senhor separar os bodes das ovelhas, separar o joio do trigo, e Ele vai dizer: eu estive preso e você foi me visitar. Eu estava doente, você cuidou de mim. Estava com fome, você me deu, me vestiu. Tudo isso daí porque faz parte desse reino e é muito abrangente. Não dá para tratar com minúcias acerca da abrangência desse reino de Deus entre nós. De chamar o homem que está na sua condição pecaminosa. Quando nós falamos isso, não estamos criando distinção, dizendo que somos melhores, que fazemos só o bem, que não pecamos. Todos nós reconhecemos, somos conhecedores das nossas falhas, dos nossos erros, mas quando nós falamos isso, não é porque deixamos de pecar ou somos santos, chegamos num nível elevado, não. É porque nós entendemos o poder da graça. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Se somos alguma coisa, somos por meio da graça de Jesus. Ele justificou os nossos pecados, Ele lavou com o seu sangue, e hoje nós já não somos mais escravos do pecado, como éramos antigamente. 24 horas escravo do pecado, ia dormir no estado pecaminoso, acordava no estado pecaminoso 24 horas. Hoje não, hoje nós reconhecemos, falhamos, mas dobramos nossos joelhos, pedimos perdão para o nosso Deus e nos voltamos para Ele. Então Ele está dizendo para Nicodemos, Ele diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. O homem não consegue enxergar esse reino de Deus se não nascer de novo. Se ele não nascer de novo, ele vai continuar nas mesmas ciladas do diabo, ele vai continuar preso aos mesmos laços do diabo, ele vai continuar praticando aquilo que ele fazia outrora de forma travestida de santidade. Ele vai colocar uma capa, ele não nasceu de novo, porque quando nós somos transformados, quando nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, esse reino de Deus se abre nas nossas vidas. Nós passamos a enxergar de forma diferente. O nosso coração pulsa de forma diferente. O pastor Evaldo Ramos falou que estava fazendo um trabalho e era uma região bem vulnerável e eles estavam ali cuidando de pessoas, e o ateu chegou para ele e falou para ele que estava revendo o seu ateísmo. E ele perguntou: mas por que você está revendo o seu ateísmo? Ele falou: porque eu estou impactado com o trabalho da igreja. Aonde eu vou que tem pessoas sofrendo, pessoas em situação de vulnerabilidade, a igreja está presente lá. E é assim que o mundo vai vendo essa luz brilhando. E essa luz brilha quando pessoas são verdadeiramente transformadas pelo Evangelho. Essa luz brilha quando a presença de Deus está presente. Quando a presença de Deus é real, quando a presença de Deus é real, essa luz vai brilhando, como diz lá em Provérbios 4,18, né? Que é como a luz, a vereda do justo, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, até se tornar o dia. Então Nicodemos, ele tem esse encontro com Jesus, e Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo. É preciso reconhecer diante de Jesus: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, estão aqui diante do Senhor todos os meus erros. E quando nós fazemos isso diante do Senhor e o aceitamos como Salvador pessoal das nossas vidas, e quando nós nos entregamos totalmente para Ele, aí vem essa transformação. Somos batizados nas águas, o Espírito Santo vem até nós e derrama em nosso viver dons ministeriais, dons espirituais, o fruto do Espírito, e agora já temos uma nova vida. Alguém pode olhar para você e dizer: você lá fora, você fazia isso, se prostituía, usava drogas, agora você está dando uma de crente, colocou aí o terno, a gravata, mas dentro de você, você tem a certeza que aquele homem que fazia aquelas coisas
coisa já não faz mais. O Senhor te libertou, tirou essa soberba, tirou essa exaltação, tirou essas coisas do seu viver e você agora vive uma nova vida. Meus irmãos, em 2006 eu fui numa cidade chamada Poarema e quando cheguei lá fui convidado para pregar numa igreja batista que nós dizemos tradicional. E preguei naquela igreja naquela noite e quando foi no final ali, eu convidei quem queria aceitar a Jesus como seu Salvador. E aí ninguém levantava a mão. Fiz uma oração. Depois que eu fiz aquela oração, duas pessoas levantaram a mão, suas mãos, e vieram à frente. E quando vieram ali, eu orei por aquelas pessoas. Quando foi em 2009, olha só, 2006, 2009 eu voltei na cidade, entrei numa igreja desconhecida, sentei, participei do culto ali. E quando foi no final, eu estava saindo, veio um irmão e me deu um abraço. E me abraçou forte. E ali eu falei assim, esse irmão deve estar me confundindo, porque como eu não sou aqui dessa cidade, então ele só pode estar me confundindo com alguém. E aí quando foi no final, ele falou, você lembra que há 3 anos atrás você veio e pregou naquela igreja ali do alto? Eu falei, lembro. Ele falou, naquela noite 2 pessoas aceitaram a Jesus. E eu era uma delas. Glória a Deus! Eu dei um abraço gostoso naquele irmão. Irmãos, depois que eu fui conhecer a história daquele rapaz, era um homem que traía sua esposa, aquela coisa toda. Quando foi no dia que ele aceitou a Jesus, ele acabou descobrindo que sua esposa estava com câncer. Jesus transformou a vida dele, ele cuidou da sua esposa. Depois aprove ao Senhor recolher a sua esposa. E ali, quando eu voltei, ele já era diácono em 2009. Depois eu voltei em 2011. Quando chegou lá, esse irmão agora já era presbítero e já tinha sido enviado para dirigir uma congregação no povoado lá na roça, que o pastor dele tinha enviado. E assim foi, e eu fiquei muito maravilhado. Se eu não tivesse voltado ali, eu não saberia desse fruto tão maravilhoso que Deus me deu. Recentemente, uns americanos lá de Nova York, inclusive eu e a Andréia, nós iniciamos um trabalho do zero para a igreja Harvest Army Church. E essa igreja hoje, eles estão com 4 igrejas aqui em São Paulo. E a gente iniciou ali do zero, era só eu, a Andréia, o Davi e não sei se o Heitor já tinha nascido. Mas a gente iniciou esse trabalho assim do zero. E aí cresceu e o pessoal continua aí seguindo, né, nessa peleja. Quando foi um dia, esses americanos lá de Nova York mandaram mensagem para mim. E aí, quando eles mandaram um vídeo que eu olhei, aí eu falei assim, mas do que se trata, né? Em inglês, evidentemente, né? E aí eu perguntei para eles, eles falaram para mim, sabe aquele pessoal que você indicou lá de Moçambique? Nós abrimos uma igreja lá e esse povo já é a igreja que abriu lá. Então são muitas coisas que vão acontecendo quando a gente prega o Evangelho. Quando a gente vai fazendo pontes, quando a gente anuncia para alguém, muitas coisas vão acontecendo e a gente acaba nem sequer se dando conta de quantas coisas a igreja, no geral, no coletivo está realizando, individualmente estamos produzindo, mas quando chegarmos lá na eternidade, nós vamos ver os frutos que plantamos para a honra e glória do nome de Jesus. Então, meu irmão, nunca deixe de plantar, nunca deixe de semear. Esse homem aqui, Nicodemos, a princípio ele estava equivocado, ele achava que Jesus era só mais um pregador em Israel, mas ele acabou se convencendo de que ele era o Messias, o Cristo enviado. E muitas pessoas também precisam conhecer esse Jesus. Muita gente não conhece Jesus verdadeiramente, né? Para eles aprenderam de uma forma errada, mas esse Jesus de Nazaré continua salvando vidas. Apesar de eu ter sido criado no Evangelho, né? Praticamente com 2 anos minha mãe aceitou a Jesus e fui criado, vou fazer 40 anos essa semana, e foi a vida toda dentro do Evangelho. Mas mesmo tendo nascido dentro do Evangelho, eu precisei me confrontar com muitos erros dentro de mim, com muitos pecados dentro de mim, porque a Bíblia Sagrada com razão diz, todos pecaram, todos nós, irmãos. Por isso que nós não subimos nesse altar aqui com pompa de santidade, não. Nós subimos aqui reconhecendo nossos erros e pedindo ao Senhor, Senhor, a cada dia me transforma, muda a minha forma de pensar, muda meu coração, Senhor, porque nós queremos um dia chegar no céu. Quem quer chegar no céu aqui um dia? Nós vamos chegar lá. Jesus prometeu que nós vamos chegar lá. Esse mundo, irmãos, está corrompido. Esse mundo é um mundo de pecado. O aguilhão da morte é o próprio pecado.
É por isso que nós perdemos pessoas que amamos, perdemos pessoas para o câncer, acidente, tantas modalidades de morte, né? Milhões de formas de morrer nesse mundo, porque o pecado destruiu. Mas a Bíblia Sagrada nos diz aqui em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não vamos morrer eternamente. Mesmo que o nosso corpo tombe nesta terra, mesmo que os laços da morte venham enlaçar o nosso corpo físico, mas dentro de nós há uma certeza, a certeza do porvir, que nós vamos morar sim na eternidade que Jesus preparou para nós. Ele abriu o caminho, sim ou não? Sim. Existe um abismo para o outro lado, e nesse abismo todo ser humano quando morre cai, mas Jesus, Ele criou um caminho, Ele criou uma ponte, e por meio dele nós vamos entrar na glória eterna que Ele tem reservado para o seu povo. Por isso que nós não devemos brincar com a oportunidade, eu estou finalizando, não devemos brincar com a oportunidade que Deus está nos dando. Se você entrou aqui nessa noite e você ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus. Deus é amor, sim. Ele é compassivo, sim. Ele é cheio de compaixão, sim. Ele é misericordioso, sim. Mas aquele que não aceita Jesus como Salvador, a ira de Deus permanece. Deus, Ele não criou o inferno para o ser humano. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Mas para lá também irão todos aqueles que se esquecem de Deus, que viram as costas para Deus, que não creem no sacrifício. O estrago do Jardim do Éden lá atrás fez isso, todo mundo descendo para o abismo, para o inferno, mas Jesus entrou ali no meio ali e criou uma saída. Quem vier por Ele achará esse descanso para a sua alma. Ah, pastor Jamilton, mas eu não gosto muito dessa história de inferno, não. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Ele descreve o inferno como um local de trevas. Jesus descreve um local onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Jesus descreve um inferno como um local de ranger de dentes, de tormento. E com certeza Deus não preparou esse local para você, meu irmão, minha irmã. Deus não preparou esse local para mim, jamais, não. Mas Ele enviou o seu Filho. Ah, mas por que Ele enviou o Filho? Ele não poderia ter nos salvado de uma vez por todas? Talvez na eternidade a gente compreenda. Mas uma coisa eu posso te dizer nessa noite: se Ele não poupou o próprio Filho, Ele também não vai te poupar. Se Ele não poupou o próprio Filho, Ele deu uma grande demonstração do que se fará com todo aquele que negar o nome do seu Filho. Porque a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Alguém consegue colocar aqui 1 Coríntios 6:9, por gentileza? Se possível. 1 Coríntios capítulo 6:9. Se não conseguir, não tem problema, eu abro aqui rapidinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já está aqui? Diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Dá para ir mais um? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19 ao 21. Gálatas 5, por gentileza, Gálatas 5, do 19 ao 21. Gálatas 5, do 19 ao 21. Por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim: porque as obras da carne são manifestas, nas quais são prostituição, impureza, lascívia, o 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Então só existe uma forma de você entrar no céu:
é se você entregar a sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, ser batizado nas águas, nascer aí de novo da água do Espírito, e você dizer: a partir de hoje, Jesus, mesmo me arrastando, eu vou seguir. Mesmo tropeçando, eu vou seguir contigo. Mesmo que eu tenha que voltar 1000 vezes para pedir perdão, eu vou caminhar contigo. E aí Jesus escreve o teu nome no livro da vida. E naquele grande dia, o teu nome vai ser encontrado lá. E o Senhor vai dizer para você: vinde bendito de meu Pai, tomai por herança tudo aquilo que eu tenho reservado para você antes da fundação do mundo. Então, irmãos, vale a pena seguir a Jesus. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus aqui? Venha rapidinho aqui na frente para eu terminar. Porque se você ficar demorando aí vai ficar, vai demorar o culto aqui. Vem aqui, sai do seu lugar. Eu quero me reconciliar com Jesus nessa noite. Venha. Quero entregar o meu coração para Jesus nessa noite. Eu estarei orando por você e estarei ministrando aqui em nome de Jesus sobre a sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar a partir de hoje. É preciso se arrepender para ver esse reino de Deus, para vê-lo como Ele é, como é maravilhoso, como é bom viver em paz. Sabe, irmãos? Errar é fácil. O diabo ajuda você a errar, mas não ajuda a esconder. Depois ele quer que todo mundo saiba para destruir sua vida, para destruir seu casamento, para destruir sua família. É assim que ele age, ele é sujo. Mas Jesus veio para dar vida e dar vida com abundância. Entregue seu caminho para Jesus nessa noite, saia do seu lugar. Sabe, irmãos, o inimigo ele não vai de maneira nenhuma ajudar a esconder os erros, não. Cometer o erro é muito fácil, sim ou não? Quando você menos espera, você já errou, já falhou, já pecou, sim ou não? É muito fácil. O difícil é você continuar carregando essa culpa que você carrega dentro de você nessa noite. Pecar é fácil, o difícil é você carregar esse fardo que você está carregando, essa falta de paz, essa culpa, essa acusação. E nessa noite Jesus quer tirar esse fardo pesado. E Ele quer colocar sobre você o dele, que é leve, é suave. Se você acredita nessa palavra nessa noite, vem aqui na frente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras que eu estou falando vai ecoar por toda a eternidade, mesmo depois da morte. Essas palavras deste pregador nessa noite vai ecoar dentro do seu coração. E muitos irão se lembrar que um dia tiveram a oportunidade de aceitarem a Jesus, mas não aproveitaram. Estiveram dentro de um templo onde o Evangelho da graça foi pregado, mas não deram crédito. Como dizia o profeta: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Mas nessa noite o Senhor Jesus está te chamando. Eu não quero te constranger, mas se você sente no coração e quer dar um passo, ouça a voz do Espírito Santo te chamando com terno amor nessa noite. E a você Ele te chama como filho, e Ele diz: vinde bendito de meu Pai. Vinde nessa noite, dê um passo para Jesus. Aceite a Jesus como teu Salvador. Amém? E assim então, não havendo, eu encerro agradecendo ao pastor Edivaldo e a toda a igreja pelo convite, agradecendo a vocês pela atenção, e que o Senhor possa falar melhor em cada coração, mas que essa palavra queime dentro do seu coração. Amém? Em nome de Jesus.